Cara, lá no começo, tu falando sobre o início da tua experiência sexual, eu recebi uma mensagem aqui que diz o seguinte, cara, me gongando, na verdade, falando, cara, o cara tá falando que foi abusado, que foi estuprado. Mas isso isso que tu coisa sente? de uns anos pra cá, né? Aquilo ali pra mim era currículo. Era currículo, um garoto de 5 anos, que tinha uma garota de 15, 16, brincando e me ensinando, para mim, eu cresci como um bem-aventurado e não como um estuprado. Então, essa pedofilia passou a existir dessa natureza de uma menina, que também era uma menor de idade, sobre uma criança que era tudo menos um inocentezinho, que desde 2 anos e meio eu já estava atrás do aroma, e foi por causa disso que ela se manifestou a mim daquele jeito tão mais ousado. Eu nunca encarei, nunca trataram aquilo em relação a mim como abuso. Eu nunca tive uma crise psicológica, aquilo não é trauma de nada para mim. Meu pai nunca me traumatizou com a história, foi apenas uma ocorrência. E os meus amigos morriam de inveja, né? Ó, o Acriano mandou aqui, ó. Boa noite, pastor. Você contou no programa de hoje as suas experiências durante a vida. Olha isso. O Skylab fez o mesmo aqui. Tu sabe quem é o Rogério Skylab? Então, Sei. ele fez o mesmo aqui no Flow e ele disse que é inadmissível um homem passar pela sua existência sem dar o cu ao menos uma vez na vida. O senhor concorda com o Rogério Skylab? Não, até aqui eu estou me sentindo o homem mais feliz do mundo sem essa experiência. Sem essa experiência está tudo bem, não sinto falta de nada, de nenhum preenchimento anal, Entendi. de coisa alguma, está tudo perfeito. E o que sai diariamente me é suficiente, me satisfaz. O que vem na linha oposta. Entendi. Nada contra, cada um, tem gente que tem mão e contramão, né? Tem. Eu sou um cara de uma mão só. Entendido. Só sai. Não gosta de moecana? Não gosto de moecana. Não gosto. Mas tem muitos amigos que são grandes moedores de cana. Entendi. O Declipe mandou aqui, ó. Salve, salve família. Obrigado, Caio Fábio, por me ajudar a ver o Evangelho de Jesus de outra forma, sem as amarras e heresias que são pregadas por aí. Tenho muito respeito pelo senhor. Caso não tenha comentado ainda, conte um pouco dos relatos extraterrestres que teve e em que ano foram. Aí tu acaba aqui, ai Marquinhos, que porra é essa? Lembra do essa falou? Faz com mais vontade. Ai Marquinhos. Não sei o que é isso. Mas tudo bem. Tu vê ET, cara? Eu vi 2 vezes. Não vi sozinho. A primeira vez eu estava com... Ó, acreditar em Jesus é uma parada. Agora em ET... Não, ET para mim é extraterrestre. E anjo é extraterrestre. Então, na tua opinião, foram anjos que tu viu? São seres de outra civilização, no espaço-tempo desse cosmos, que é um cosmos no meio de vários outros multiversos. Em algumas ocasiões são seres interdimensionais, que passam de uma dimensão para outra, transdimensionais, portanto. Algumas outras vezes são seres com uma natureza energética que a gente não tem como definir e descreve como espirituais, mas estão todos no mesmo plano da extraterrestrialidade, todos. Então eu, com 14 anos, estava com meu pai e 13 amigos, indo de Niterói para Bom Jesus do Itabapuana, ou Itaperuna, por ali. 13 amigos? 13 amigos dentro de uma Kombi, um time de futebol. Caralho. A gente estava indo jogar lá, fazer a preliminar de um jogo. Tá. Chuteira, campo cheio, aquela coisa legal. E aí, no meio do caminho, meu pai estava dirigindo, ele parou o carro devagar, muito discreto. Ele falou, vamos sair do carro só um minutinho. Não disse o que era. Quando a gente saiu, que nós olhamos, estava aquela bola, meu amigo, era uma bola assim, densa. Não era brilhante, não era uma coisa que parecesse latão,
nem zinco. Tava de noite? Não, é de dia, manhã, 10 horas da manhã, o céu azul, sem nuvem nenhuma. E aquela coisa, assim, era um cinza, meio prata, parado na nossa frente. Grande, eu não posso mensurar, porque é uma memória de 14 anos de idade, e eu tenho muito pudor com essa mensuração, com essa mensurabilidade. Mas meu pai, que era um adulto experiente, racionalíssimo, ficou chocado olhando para aquilo ali, e aquilo olhando para a gente. A sensação que eu me lembro é de que eu estava sendo visto. E todo mundo parou. Você fazer 13 adolescentes de 14 anos ficarem em estado de perplexidade silenciosa é um negócio, tem que ser algo muito forte e chocante. Ficamos parados ali. E aí eu falei, pai, o que é isso, pai? E eu só me lembro da resposta concisa dele dizendo, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí, de repente, aquilo, sem barulho nenhum, aquela coisa parada ali, enorme, na nossa frente, desapareceu. Foi embora. E eu fiquei, daquele dia para frente, isso deixou de ser um problema para mim, porque eu nunca tive dúvida da minha lucidez, nem da do meu pai, e nem da realidade da cognitividade coletiva, que constatou simultaneamente o mesmo fenômeno na mesma hora, o tempo todo. E eu, se você quiser, eu te conto tudo que aconteceu dentro daquele carro naquele dia. Eu me lembro que um amigo meu tinha acabado de soltar um escarro na Kombi, que o vidro é meio para frente, assim, na Kombi antiga, né? Ele cheio de gripe, pegou uma verdona lá dentro, mas puxou com toda a força e cuspiu pela janela e o vento levou, e a janela passou de uma janela e se esparramou toda na cara do nosso goleiro. Que é isso, cara? Aí, no mesmo dia. Ah, não, cara. Mesmo dia. Ele cuspiu na cara do amigo sem querer. Sem querer. Então aconteceram, foi o primeiro dia que eu comi cordeiro na minha vida. Foi o primeiro dia que eu me lembro que eu joguei tão bem na ponta direita, eu jogava sempre de ponta de lança. Eu fui tão ovacionado no mesmo dia. Então eu tenho uma memória absoluta e, graças a Deus, Deus me deu uma memória maravilhosa da vida. Eu tenho memórias da infância mais tenra, que tem gente que se choca.